No condado inglês de Leicestershire, vivia um adolescente quieto e discreto chamado Kane Gamble. Externamente, ele não se destacava entre os colegas. Escola, família, passeios ocasionais, mas todas as noites, em vez de brincar ou socializar, ele se retirava para seu próprio mundo, atrás do monitor. Ele não se interessava apenas por tecnologia, mas por como funciona o controle digital, como operam as estruturas governamentais, onde estão os pontos fracos na proteção da informação e por que organizações tão grandes permitem vulnerabilidades. O que mais o intrigou foi o conceito de engenharia social, um método em que o alvo não é quebrado por meios técnicos, mas destruído psicologicamente. Em vez de códigos e vírus, conversas telefônicas, confiança e manipulação, Kane lia fóruns técnicos, vasculhava bancos de dados antigos, tentava construir cadeias lógicas. Ele não buscava uma forma de causar dano, mas sim provar. Até mesmo os sistemas mais poderosos podem ser contornados, se você souber onde pressionar. Tudo começou como um hobby pessoal. Mas em algum momento ele se fez uma pergunta: e se eu tentar hackear não um site ou um serviço, mas uma pessoa específica? E não qualquer um, mas um representante do topo do poder? Essa pergunta se tornou um ponto de virada. O adolescente começou a agir com calma, de forma planejada, sem alarde desnecessário. E escolheu um alvo que parecia inalcançável: o pseudônimo Kraka. Kane adotou o pseudônimo Kraka. Ele se tornou o núcleo de um pequeno grupo de hackers chamado Crackers with Attitude. A equipe era formada por adolescentes e jovens hacktivistas. Eles não estavam atrás de dinheiro nem buscavam fama. Eles tinham um objetivo: mostrar o quão vulneráveis são aqueles que governam o mundo. Eles se indignavam com a política externa do ZEUA, especialmente com o papel da inteligência em conflitos internacionais. Eles queriam atingir símbolos. E o primeiro desses símbolos foi John Brennan, o então diretor da Agência Central de Inteligência do ZEUA. Kraka começou a coletar informações sobre ele a partir de fontes abertas. Nome, número de telefone, endereço residencial, nomes de parentes. Tudo isso estava disponível em bancos de dados públicos, redes sociais e publicações antigas. Depois ele ligou para a Verizon, a empresa onde o número de Brennan era atendido. Apresentou-se como funcionário do suporte técnico e fez as perguntas certas com confiança. O funcionário não percebeu a armadilha. Em poucos minutos, o acesso ao número estava nas mãos de Kane. Isso significava uma coisa: ele podia iniciar a redefinição de senhas de qualquer serviço vinculado a esse número. O próximo alvo foi o e-mail da AOL. O alvo, o diretor da CIA, a caixa de correio de John Brennan estava em um antigo serviço da AOL. No mundo da inteligência, seu uso era considerado arcaico, mas para Brennan era um endereço pessoal, e ele o utilizava ativamente. Por meio dele, eram trocadas mensagens tanto sobre assuntos pessoais quanto profissionais. Tendo obtido acesso ao telefone, Kane iniciou a redefinição da senha. As respostas para as perguntas de segurança ele já havia conseguido antecipadamente. Todo o resto era questão de alguns cliques. Ele entrou na caixa de correio e se viu dentro do gabinete digital do chefe da inteligência do ZEUA. Diante dele estavam e-mails, documentos, anexos, tudo em formato aberto. Entre eles, o formulário SF-86, um documento obrigatório para acesso a informações secretas. Ele continha dezenas de páginas de informações pessoais, parentes, dados financeiros, locais de residência, estado psicológico. Além dele, havia listas de funcionários, memorandos de serviço, materiais estratégicos. O adolescente de Leicestershire olhava para esses documentos na tela do seu notebook, sem sair do seu quarto. Nesse momento, ele finalmente entendeu, havia chegado aonde nem mesmo hackers profissionais conseguiram chegar. A arma não era um vírus. Toda a operação organizada por Kraka não se baseava em tecnologia, mas sim em manipulação. Ele não escreveu nenhum programa malicioso. Ele apenas lia, analisava e fazia ligações. Primeiro para a Verizon, depois para a AOL. Em ambos os casos, ele se passava por um funcionário interno e, graças ao seu conhecimento e confiança, não despertava suspeitas. Ele não levantava a voz, não fazia ameaças. Tudo era feito de forma educada, clara e seguindo um roteiro. Sua voz soava como a de um atendente de suporte técnico. Os funcionários do outro lado da linha faziam o que ele pedia, sem suspeitar que estavam falando com um adolescente. Ele montou uma cadeia. Primeiro conseguiu acesso ao número, depois redefiniu a senha do e-mail. Tudo aconteceu em questão de dias. Nenhum firewall foi acionado, nenhum sistema de segurança detectou a invasão porque tecnicamente ela não aconteceu. Tudo parecia ser feito pelo próprio dono da conta. Kane provou que é possível invadir até mesmo a CIA, se você souber como conversar. Sua arma não foi o computador, mas sim a fraqueza humana, a confiança excessiva e o cansaço de quem atende o telefone. Documentos secretos. Quando Kraka teve acesso à caixa de e-mails de Brennan, ele começou a analisar o conteúdo com frieza e método. Ele não apagou mensagens nem tentou esconder os rastros. O que lhe interessava era o conteúdo. O formulário SF-86 foi um verdadeiro achado. Nela havia informações sobre a família, contatos, estado psicológico e até possíveis vulnerabilidades. Esse documento, sozinho, revelava todo o mundo interior do chefe da CIA. Além dele,
Havia outras descobertas: memorandos, documentos marcados como sensível, listas de funcionários e até discussões sobre técnicas de interrogatório. Kraka começou a publicar trechos selecionados na internet. Na conta do grupo no Twitter apareciam capturas de tela, comentários sarcásticos e provocações diretas aos serviços secretos dos Iputros e não sei comandos. Ele não pediu dinheiro, nem tentou negociar os dados. Tudo o que ele fazia era mostrar. Até figuras como o diretor da CIA não estão protegidas. Suas ações causaram choque e pânico. A mídia repercutiu a história. As manchetes ecoaram dos dois lados do Atlântico. Um adolescente, sem sair do seu quarto, colocou de joelhos todo o aparato de inteligência. E ele não pretendia parar. O motivo era político. Ao contrário de muitos hackers que agem por interesse próprio, o motivo de Kane era outro. Ele não buscava dinheiro nem tentava vender dados para os inimigos do ZEUA. Tudo o que ele fazia, segundo suas próprias palavras, era um ato de protesto. Ele declarava abertamente que não apoiava a política do ZINUA, especialmente suas ações na Palestina e no Oriente Médio. Ele queria mostrar que até mesmo as pessoas mais influentes são vulneráveis, que um sistema baseado no controle não consegue controlar sua própria segurança. Kane fazia publicações criticando a CIA e a intervenção americana em outros países. Ele usava as informações roubadas como instrumento de pressão. Ele entendia que a publicidade era sua proteção. Quanto mais barulho a história fizesse, mais difícil seria esconder o incidente. Em uma das mensagens ele escreveu: "Vocês espionam o mundo, mas não conseguem se proteger." Essa frase se tornou o símbolo de toda a operação. Ele agia com a confiança de quem não era um criminoso, mas sim um denunciante. Mas ao contrário de Edward Snowden, ele não tinha nem status nem apoio. Apenas um apelido na internet e acesso aos segredos alheios. A invasão continua. Após invadir Brennan, Crack não parou. Outros altos funcionários também entraram em sua mira. Entre eles estavam o vice-diretor do FBI, o chefe da Inteligência Nacional James Clapper e o secretário de Segurança Interna Jeh Johnson. Ele usava os mesmos métodos, coletava informações, fazia ligações, enganava e obtinha acesso. Logo, ele controlava os e-mails, telefones e até os serviços de streaming de música dos funcionários. Um dos ataques mais impactantes foi a publicação de uma lista de funcionários do FBI com nomes e dados profissionais. Não foi apenas um simples ataque hacker, foi uma demonstração da vulnerabilidade do aparato estatal. Kraka estava jogando o seu próprio jogo. Cada novo acesso confirmava que ele estava certo. A mídia abordava o tema com cada vez mais frequência, mas as autoridades permaneciam em silêncio por enquanto. Não houve declarações oficiais. Enquanto isso, o adolescente continuou atuando, sem correr riscos para si mesmo, com um laptop no quarto. Ele estava confundindo o sistema de segurança de um país inteiro. E cada novo sucesso só alimentava sua confiança. Pânico silencioso nos Ilocémois. Um pânico oculto começou dentro da inteligência americana. A invasão não foi descoberta imediatamente, mas assim que os documentos de Brennan vazaram para a internet, a situação se tornou crítica. O vazamento do SF-86 significava que um estranho sabia mais sobre o diretor da CIA do que o permitido até mesmo dentro da própria agência. A informação poderia ser usada para fins políticos ou cair nas mãos de inimigos. E tudo isso por causa de um erro dos operadores de telecomunicações. O governo iniciou uma investigação interna. Foram realizados briefings de emergência, reforçados os protocolos de proteção de dados pessoais e iniciada a caça aos responsáveis. No entanto, Kraka continuava sendo um fantasma. Ele não usava seu nome verdadeiro, escondia o IP e se comunicava por canais criptografados. Suas ações causavam choque e irritação, mas capturá-lo era extremamente difícil, especialmente considerando que ele agia a partir de outro país, o Reino Unido. As autoridades locais ainda não sabiam que um adolescente, morando com os pais, estava no centro de um escândalo internacional. Fracasso dos serviços secretos. Para as agências de segurança americanas, isso se tornou uma humilhação pública. Um adolescente sem habilidades especiais, sem recursos, sem uma equipe de profissionais, invadiu o e-mail pessoal de altos funcionários. Tudo isso apenas com conversas e conhecimentos adquiridos na internet. Os serviços secretos se viram em uma situação em que os métodos habituais não funcionavam. A inteligência começou a analisar como isso foi possível. A resposta foi dolorosa: o fator humano. Os funcionários da Verizon e da AOL não violaram as regras, mas foram ingênuos demais. Kraka sabia exatamente o que e como dizer. Ele usou os elos fracos do sistema para entrar. Ele não hackeava senhas, ele fazia com que as pessoas as entregassem voluntariamente. Isso colocou em dúvida a resiliência de todo o modelo de cibersegurança. Se um adolescente pôde fazer isso, o que podem fazer as agências de inteligência profissionais de outros países? Essa questão já estava sendo discutida em nível de comissões do Senado. Enquanto isso, os serviços secretos britânicos já estavam no encalço. Os rastros estavam em Leicestershire. Apesar da camuflagem, Kraka cometeu um erro. Um de seus rastros digitais, talvez um IP ou metadados de e-mails, levou a investigação a um bairro específico no Reino Unido. O MI5 e a polícia local começaram a agir.
Algumas semanas após as primeiras publicações, agentes britânicos realizaram uma busca na casa da família Gamble. Pela manhã, bateram na porta da casa. Kane estava em casa. Levaram dele o notebook, discos rígidos, telefones e cadernos de anotações. Os pais ficaram chocados. Ninguém na família suspeitava que o adolescente sentado quieto em seu quarto havia causado um escândalo internacional. Durante os interrogatórios, Kane confessou o que havia feito. Ele não tentou fugir, nem apagou os rastros. Ele se considerava um denunciante, não um criminoso. As autoridades britânicas assumiram o controle do caso. A partir desse momento, Crack do apelido tornou-se um réu real. A história, que começou com o interesse por tecnologia, agora passou para o âmbito judicial, julgamento e punição. Após a detenção, o caso de Kane Gamble foi encaminhado ao tribunal britânico. Considerando a idade do acusado, o processo ocorreu a portas fechadas. Mas mesmo fora do tribunal, as informações vazaram para a imprensa. Os promotores declararam: o adolescente teve acesso a dados secretos de altos funcionários do Zebawa, se passou por representantes das autoridades e violou várias leis do Reino Unido relacionadas ao acesso não autorizado. Ele foi acusado sob vários artigos, incluindo invasão de sistemas de computador e roubo de dados pessoais. Kane confessou a culpa. No tribunal, ele explicou que agiu por motivos políticos e não pretendia causar dano. No entanto, o juiz afirmou: mesmo sem intenção maliciosa, suas ações causaram um sério impacto na segurança internacional. Em abril de 2017, Kane Gamble foi condenado a 2 anos de detenção em uma instituição correcional para menores. Ele se tornou o primeiro adolescente britânico oficialmente reconhecido como uma ameaça à segurança nacional do ZEUA. Após o anúncio da sentença, os advogados entraram com um recurso, mas a condenação foi mantida. A vida após o escândalo. Após ser libertado, Kane não retornou à vida pública. Ele sumiu dos radares da mídia, saiu das redes sociais e parou de participar de qualquer comunidade online. Segundo algumas informações, ele começou a colaborar com empresas privadas na área de cibersegurança. Suas habilidades agora eram usadas legalmente em programas de bug bounty, onde especialistas procuram vulnerabilidades sob encomenda e recebem pagamento por isso. Muitos especialistas consideraram esse um desfecho lógico. Uma pessoa que conseguiu enganar as maiores agências de inteligência pode ser útil se estiver do lado da lei. No entanto, Kane evitava entrevistas e não buscava fama. Sua figura tornou-se lendária entre hackers e especialistas em segurança. Alguns o chamavam de Snowden britânico, outros apenas de um adolescente que foi longe demais. Ele próprio dizia que queria mostrar a fragilidade do sistema e, ao que parece, conseguiu. Mas o preço por essa demonstração foi alto. O adolescente que humilhou a CIA, essa história se tornou um símbolo da era digital. Um estudante de 15 anos, sem diplomas ou conexões, invadiu o e-mail pessoal do chefe da CIA, enganou operadores das maiores empresas de telecomunicações e colocou em dúvida todo o sistema de cibersegurança. Ele não usava softwares maliciosos. Ele simplesmente falava, com precisão, confiança e compreensão de como funciona o fator humano. Suas ações não foram um ato de terror, foi uma demonstração. Ele não vendeu dados, não fez ameaças, não buscou lucro. Ele queria provar: o poder pode ser vulnerável, mesmo vestindo terno e segurando os códigos nucleares. E ele provou isso. Um estudante do ensino médio, em um quarto de uma cidade do interior contra todo o sistema. Essa história terminou com julgamento e prisão, mas ficou na história como um alerta. No mundo digital, as fronteiras do poder tornam-se instáveis, e a verdadeira ameaça pode se esconder atrás de um apelido em um chat. E às vezes, para hackear um império, basta apenas fazer uma ligação.